Coletânea, os maus rapazes, os arcontes, austres dimensions. Questão: quem são aqueles que vocês chamam de maus rapazes? Na sua dimensão, não são mais de, vamos dizer, 500 pessoas que dirigem o planeta. Eles estão aterrorizados com a luz e são seres humanos. Há vários maus rapazes. Há maus rapazes que vocês veem, que são seres humanos a serviço dos maus rapazes, que estes estão em outras dimensões, que estão na quarta dimensão ou na segunda dimensão, que vocês não percebem de modo algum. Alguns de vocês podem vê-los às vezes. Eles são verdes, aliás. São o que chamamos de reptilianos, ou chamados também, entre os sumérios, de Anunnakis. Os Anunnakis amam manipular nos bastidores. Portanto, há maus rapazes lá em cima, se preferirem, que estavam curvando o espaço-tempo há 320 mil anos, que nós quebramos, literalmente, em 15 de agosto de 2009. Eles desapareceram. Eles se manifestavam sobre a Terra a cada 4.000 anos aproximadamente. Estes não existem mais. Eles foram enviados a outros lugares. Aqueles que existem são os maus rapazes sobre a Terra, que eram os seus retransmissores. Eles têm muito, muito medo, porque sabem que a luz está vindo. São eles que têm acesso aos telescópios. São eles que têm acesso ao que acontece perto do Sol e compreenderam o que estava acontecendo. Mas eles querem, sobretudo, que vocês não saibam e que vocês acreditem ainda menos nisso. Eles querem, sobretudo, que vocês não saibam que a frota intergaláctica está aí, e realmente está aí. Eles vão fazê-los crer, até o último momento, que são os maus rapazes que vêm de volta para pegá-los, ao passo que somos nós, os libertadores. Eles falsificaram tudo. Tudo está invertido. Recordem-se disso. Dos ensinamentos dos arcanjos deste verão no hemisfério norte. Ivanov, 27 de setembro de 2009. E assim que vocês tenham aceitado esse famoso acolhimento da luz, Cristo, em unidade e em verdade, assim que vocês estejam abandonados inteiramente à luz, o que lhes resta para viver? Resta-lhes, a cada dia e a cada minuto, na alegria mais total, porque é algo de muito feliz. Então, é claro, os fantoches, como eu os chamei, os maus rapazes, eles tudo fizeram, nas religiões, nas tradições, nas pseudo-aparições, para fazê-los crer que era um momento terrível. Mas nada há de terrível ao retornar à luz. Como é que vocês podem crer ainda que há coisas similares? Sobretudo vocês que vivem essas vibrações no interior de seus corpos. Vocês são as testemunhas vivas da vibração e da luz. Se nós tivéssemos contado um filme, uma ilusão a mais, por que é que vocês teriam essas vibrações? Como é que a luz poderia dar-lhes vibrações de luz? É preciso ser lógico. Ivanov, 4 de agosto de 2011. Como sabem, o sistema solar gira, como todos os sistemas solares e todos os universos, ao redor de um centro. E vocês voltam a passar periodicamente por esse centro, que chamamos o centro galáctico, que emite uma irradiação gama muito específica, que foi chamada, eu creio, o anel de fótons ou o cinturão de fótons. Portanto, a onda galáctica que reenergiza a conexão à luz vibral. É isso que foi cortado pelos, como dizer,
pelos maus rapazes que isolaram, cortaram e impediram que o cinturão de fótons e a irradiação do Sol central desempenhassem sua função, voltando a fechar o tempo e espaço por turbilhões específicos. Portanto, as ondas galácticas correspondem a uma irradiação. Essa irradiação, devido ao confinamento desse sistema solar, como de outros sistemas solares, era apenas cíclicas e não permanentes. A irradiação era concentrada numa faixa de espaço-tempo muito específica, na qual esse sistema solar passava a cada 26 mil anos. Mas enquanto isso, como havia forças contrárias à luz, digamos, que voltavam a fechar o espaço-tempo a cada 4.000, 5.000 anos, e bem, a luz não podia fazer o trabalho dela. Ivanov, 3 de junho de 2011. Aquele a quem nós chamamos de o chefe dos arcontes, o Draco Yaldabaoth, se querem, aquele que nós não procuramos, propriamente falando, coloca-o na prisão, não é? Ele os colocou na prisão e não creiam que a luz vai, por sua vez, colocá-lo na prisão. A lei de Talião não é a lei da luz, não é? Portanto, esse ser se retira, pouco a pouco, nos universos que não foram ainda restabelecidos, eu diria, à luz vibral. Isso não se faz de um dia para o outro, porque não devemos esperar uns e outros em função dos universos e em função dos diferentes intervenientes dos universos, em causa, e de certo número de fatores astronômicos extremamente precisos, correspondendo ao regresso da luz. E a cada vez que a luz se restabelece em unidade, em verdade e em vibração, naquele momento as forças ditas opostas ao restabelecimento da luz são obrigadas a se retirar para territórios que são ainda, elas acreditam, sua propriedade exclusiva. Por conseguinte, não é questão, se querem, para a luz, de engajar um combate contra a sombra. Esse combate é, de fato, o direito de restabelecimento da luz, mas, em nenhum caso, uma ação contra qualquer coisa. Sem isso, não seria mais a luz unitária. Então, o problema dos arcontes não é de fato, porque a cada vez que a luz se restabelece num universo, este é liberado, no sentido mais nobre do termo. E os arcontes se retiram, progressivamente, a lugares onde a luz unitária não está ainda. Portanto, nós não nos colocamos verdadeiramente a questão de fazer algo, de perseguir ou de punir o que quer que seja ou quem quer que seja. A luz tem a liberdade de penetrar e de se estabelecer em todos os universos, em todas as dimensões e em todas as criações, mesmo nessa criação que foi falsificada. A luz jamais teria estado ausente. Vocês todos sabem também que os maus rapazes, os fantoches, como eu os chamo agora, sempre tentaram se servir do que existia para tirar proveito. É o grande princípio da falsificação, nada criar, porque eles são incapazes disso, mas simplesmente utilizar o existente para integrá-lo. Ivanov, 16 de outubro de 2010. Questão: qual era o interesse da falsificação para os maus rapazes? O interesse era de se crerem criadores, porque eles pensavam em sua lógica de fantoches que, quando se cria algo, se tem poder sobre a criação. Isso não é da criação, isso se chama de escravidão. Eles não foram capazes de apreender que as criadoras, ou a fonte, tornam toda a criação livre e definitivamente livre. Ora, a palavra livre, no espírito daqueles que organizavam os mundos, era impossível. Eles que organizavam os mundos e os influenciavam por regras dentro da liberdade.
Por exemplo, um planeta, ele não gira em quadrado, mesmo nos mundos unificados. São as leis geométricas e matemáticas. Eles quiseram fazer a mesma coisa para os espíritos, torná-los quadrados. E vocês veem no que isso dá. Um espírito é liberdade. Não há ser fixo dentro de uma forma como vocês foram, mas para vigiar nos multi-universos, nas multidimensões, fazendo passar a totalidade da consciência de uma dimensão a outra, e, portanto, de uma forma a outra, e não permanecer fixo dentro desse corpo. Portanto, não houve qualquer interesse na falsificação. Ivanov, 2 de outubro de 2010. As frotas de dimensões elevadas não podem passar pelo que se chama de portais intraterrestres que, eles, são limitados aos seres de terceira e quinta dimensão. Os seres vindos de dimensões as mais elevadas são obrigados a penetrar pela porta do Sol, que havia sido fechada pelos maus rapazes. Não é? Ivanov, 4 de agosto de 2010. Agora, o que vocês devem amar mais que tudo é a fonte e o sol, que é um reflexo da fonte e vocês mesmos e o conjunto da humanidade. Porque, enquanto vocês detestam qualquer pessoa, mesmo os maus rapazes, naquele momento vocês não podem estar no amor. O amor inclui tudo. O amor é a vibração da unidade. E a unidade não se importa, a fonte não se importa se você é um mau rapaz ou um bom rapaz. Ela ama indistintamente e ela nutre do mesmo modo a todos, como Maria. Ivanov, 27 de junho de 2010. E as frases de Cristo que eu já pronunciei: vigiai e orai, porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia. Tenham sua casa limpa. E bem, é agora. Vocês conhecem a hora e o dia do ato 3. Nós não podemos mais suspender por razões múltiplas que lhes são muito compreensíveis. Com um pouco de lógica, bem humana, vocês constatam que certo número de eventos ocorre ao nível elementar e que os maus rapazes, querendo aderir às profecias, desencadearam o apocalipse eles mesmos, esperando levar no delírio dualitário muitas pessoas da humanidade. E nós somos obrigados também, como dizer, fazer sentir a influência vibratória da luz unitária através de todas as irradiações que conduzimos até vocês e manifestar nossa presença de modo cada vez mais tangível em vocês, a título individual como a título coletivo, o que explica também que vocês tenham cada vez mais manifestações de embarcações intergalácticas de luz, em particular embarcações unificadas. A maior parte de formas que vocês observam pelo mundo atualmente, de forma redonda, está ligada aos anjos do Senhor, vegalianos, que colocaram o pé sobre a terra. Questão: isso significa que resta uma possibilidade de se cair nos braços dos arcontes? Isso terminou. Finalmente, vocês deveriam se alegrar. Porque, estejam na terceira dimensão unificada, estejam na quinta dimensão, e sua dimensão estelar, seja a 11ª dimensão, ou ainda mais alta, finalmente, qual a importância? Porque vocês vão todos encontrar mundos que estão ligados à fonte. Mas, obviamente, a travessia se faz na primeira classe, como na última classe. Na alegria ou no terror? Escolham, só há estas opções. Ivanov, 20 de junho de 2010.
Eu os lembro que seus animais são chamados de animais domésticos, o que quer dizer que, desde tempos mais ou menos recuados, são almas que estão em curso de criação. Eles não participam da falsificação, mesmo se algumas raças, como eu já disse há muito tempo, foram criadas de modo, entre aspas, humorístico, pelos maus rapazes. Mas a maior parte dos animais, em especial domésticos, está em curso de processo de individualização da alma. Ivanov, 26 de outubro de 2011. Questão: o que ocorre nos planos divinos com aqueles que chamamos os maus rapazes e aqueles que os representam nesse mundo? Bem amada, esses seres fazem parte da criação. Eles vêm também da fonte, ainda que estejam afastados ainda mais que vocês. Eles devem também retornar um dia à fonte. Não pode haver destruição de um espírito, qualquer que seja ele, mesmo que ele seja, em sua linguagem, o mais torcido. Ele será corrigido um dia, então não tenha qualquer inquietude. Tudo retorna à fonte, e tudo retorna à luz, um dia ou outro. Questão: quem são eles? Eles são uma parte de você mesmo. Eles são a parte de sombra em você que permitiu sua manifestação, que permitiu sua ação. Eles são o que você não conseguiu transcender em si mesmo hoje. Não no plano histórico original, mas unicamente nas condições de hoje. Eles são seres que nada têm de humano. Eles têm a forma, a aparência, mas entretanto não são humanos no sentido em que vocês entendem. Eles também não são diabos, ainda que gostem de se chamar assim: diabo, Deus, arconte, mestre absoluto. Eles são decorados com enfeites. Eles se adornam com coisas falaciosas e os guiam e esperam conduzi-los como uma manada, para onde querem conduzi-los. Eles não podem conceber que o humano possa ser autônomo e soberano por si. Eles são seres que não concebem a vida senão sobre uma forma de dominação, sobre uma forma de poder exercido sobre o outro e não sobre si mesmo. Embora eles sejam, numa medida relativa, mestre deles mesmos, porque eles evoluem desde bem mais tempo que vocês nos mundos da encarnação e da densidade terceira unificada, como dissociada. Eles são, portanto, seres que não pertencem a esse sistema solar, assim como vocês, que geralmente não pertencem também a esse sistema solar. Eles têm uma origem segundo constelações bem precisas. Foram chamados de diferentes nomes. Correspondem ao que chamamos os Dracos ou ainda os reptilianos e seus associados ou acólitos. Mas, entretanto, vocês não devem apontar-lhes o dedo, porque apontar-lhes o dedo é dar-lhes um poder. Vocês devem exercer seu próprio poder de luz, e eles nada mais poderão contra vocês. Isso foi já realizado nos planos da luz celeste ao nível da quinta dimensão em seu sistema solar. Resta, agora, esta verdade penetrar em sua ionosfera, pela dissolução da magnetosfera. Isso realizar-se-á no momento vindo. Estejam certos de que não devem apontar o dedo, que não devem procurar, que não devem nem mesmo compreender quem eles são e quais foram sua determinação e suas funções. Hoje, tudo deve recentrá-los em vocês mesmos e unicamente em sua história interior. Esta história interior que nada tem a ver com suas histórias de vidas passadas, mas sim com a sua essência, com o que vocês são em verdade e em unidade. Arcanjo Anael, 30 de janeiro de 2010. Saindo da ilusão,
Anael. Questão: que entende exatamente por maus rapazes? Isso faz referência a um vocabulário dual e o que quer que seja, eles descendem igualmente da fonte? Mas, cara amiga, na encarnação em que você está, há meninos malcriados, não é? E, no entanto, quando você tem um filho malcriado, continua sendo seu filho, mas você o chama malcriado. E bem, do mesmo modo, não é dual. Eles são, assim mesmo, de linhagens que não são verdadeiramente evolutivas pelo momento, mas eles tornar-se-ão evolutivos quando se tornarem bons rapazes. Mas esses maus rapazes têm seus dias contados. Como sabem, os Dracos iniciais que efetuaram a rebelião com Lúcifer, a maior parte é hoje de seres redimidos. Eles têm mesmo, vibratoriamente, como vocês chamam, isso, uma densidade vibratória, mesmo nos planos mais elevados. Muito impressionante. Mas são maus rapazes, eu mantenho, que retornarão certamente à fonte. Mas isso eles o sabem também, ainda que não queiram confessar no momento. Mas tudo muda, vocês sabem. Ivanov, 16 de maio de 2010. Trechos extraídos de mensagens do site austrasdimensions.com, traduzido para o português por Célia G, leiturasdaluz.blogspot.com e Zuma Peixinho, portaldosanjos.net. Seleção e edição MM. Publicado em portaldosanjos.net.